Hoje eu vou mostrar uma obra aqui que está acontecendo literalmente em frente à minha casa, que fica ali do outro lado da câmera. E é claro que eu resolvi mostrar para vocês um pouquinho desse processo da obra. Nós estamos na região da Chapada dos Veadeiros, tem algumas soluções que nós estamos utilizando que são específicas desse lugar, não necessariamente serviriam para todos os locais. Mas aqui nós trabalhamos com uma construção com materiais locais, com uma pegada estética tradicional daqui da região, misturando elementos mais modernos, como a telha sanduíche, a telha metálica, né, termoacústica. O que deu uma cara assim semelhante com um projeto que eu já havia desenvolvido para minha casa, mas um pouquinho mais aperfeiçoado, né? Porque nós estamos aprendendo. Então bora lá conhecer essa obra. Então galera, bora começar aqui pelo sistema construtivo dessa casa. Aqui nós estamos trabalhando com uma casa completamente elevada do chão, então vocês podem ver ali que ela não está em contato com o chão, apesar de parecer que ela está um pouco elevada só. Mas é isso, toda a casa está elevada do chão, então nós trabalhamos a parte interna da casa, tudo com uma laje de concreto, para justamente elevar e tirar qualquer problema com umidade. Até porque aqui é um terreno que ele tem uma inclinação, inclusive, considerável. Inclusive nós cortamos uma parte ali do fundo para evitar com que a casa ficasse muito alta aqui em relação ao deck. E essa parte aqui nós aterramos um pouco com o que sobrou de terra, o que foi retirado para fazer a piscina. O que sobrou nós aterramos um pouco para justamente não ficar uma casa muito alta, para nos conter em 3 degraus. Então uma observação, eu não curto muito casas muito altas, porque tu perde a relação do terreno com a casa. Então tem projetos que nós vamos tentar adaptar de alguma forma. Nesse caso, fizemos um pequeno corte. Então dessa solução da casa elevada, nós trabalhamos com 2 soluções. Uma laje de concreto para ambientes internos, né, que aí você faz um piso. Nesse caso nós fizemos um cimento queimado, depois eu vou mostrar para vocês. E aqui nós temos o deck. O deck é uma solução que talvez seja um pouco mais caro ou um pouco mais barato, dependendo da região. Aqui o preço sai, acredito que um pouquinho mais caro, mas eu vejo que compensa muito, porque a estética que se dá, juntamente com uma escada de madeira e esse elemento esbelto que é a madeira. Por que esbelto? Porque ele é fininho, ele não traz aquele peso que é o concreto, né? E esse peso do concreto, nós eliminamos nessa parte que vem toda pela frente, a fachada da casa, o acesso principal da casa, né? Então, deixando esse concreto como segundo plano e acaba fugindo depois com o paisagismo, fugindo da nossa vista. Então, aparentemente, uma casa flutuando no chão, né? Por causa do deck. Também o deck é um ambiente agradável. Quando chover, a água vai escoar naturalmente, então aqui com certeza vai pegar chuva de vento, vai molhar, então é isso. Apesar dele estar protegido, vai molhar. Outra coisa, estrutura de madeira. Cara, eu sou fissurado em estrutura de madeira, então quase todos os meus projetos eu tento optar por madeira. Nem sempre é possível, dependendo da região, dependendo do cliente, dependendo do custo. Sim, madeira pode ser um pouco mais caro, pode ser um pouco mais barato, dependendo da região. Aqui, no geral, é um pouquinho levemente mais caro, mas o preço do material é praticamente igual. O que vai mudar é a mão de obra, porque precisa de uma mão de obra mais especializada para fazer isso. Ainda mais com esses encaixes que nós proporcionamos, fazendo uma estrutura um pouquinho mais leve, né? Com encaixes mais detalhados, mas que vão fazer com que tenha menos consumo de madeira, né? Então esses encaixes que nós fizemos aqui na estrutura, foi tudo buscando otimização da técnica construtiva, para justamente nós trabalhar com esses encaixes aqui e fazer com que, por exemplo, nesse caso aqui, nós não precisamos de acabamento. Depois eu vou dar um close ali para mostrar. Então, além disso, nós trabalhamos para economia pilares de eucalipto roliço na varanda,
porque eles não precisam de tanta retidão, porque a varanda não vai ter parede igual. E aqui onde nós vamos ter as esquadrias e outros elementos, optamos por pilares quadrados para justamente facilitar na instalação desses materiais e exigir menos acabamento. Então tudo foi pensado para ter uma eficiência e uma estética adequada, o que está ok. Esse jogo de coberturas se deu por causa do sol. Vocês estão vendo que eu estava pegando sol até agora há pouco, o sol está se pondo ali nas montanhas. Por quê? A inclinação aqui ela está baixando para cá justamente para proteger mais essa área de varanda e principalmente o interior da casa. Então a varanda serve como uma proteção para o ambiente interno. E aqui no fundo temos uma outra cobertura que é um nível mais baixo, justamente porque ali fica os quartos. Então nos quartos nós deixamos um volume mais baixo, quarto, banheiro, e aqui caímos com um telhado mais alto, gerando uma diferenciação de telhado para ter uma iluminação por cima, né? Então é isso, galera. Basicamente esse é o projeto. Aqui temos toda a área social e ali a ala íntima. É uma casa bem simples, bem pequena, basicamente 2 quartos, um banheiro e área ampla, que está completamente aberta para o visual, que é incrível aqui nesse terreno. Então é isso, pessoal. Vou mostrar um pouquinho aqui por dentro para vocês entenderem. Se liga só o visual que eu estava falando. E olha a piscina que vai ser aqui. Aqui vai ser uma piscina um pouquinho elevada do chão, para justamente aqui nós não precisar fazer toda uma pavimentação, então vai ser com grama, com pedras, e a piscina elevada para justamente poder cortar a grama, dar manutenção sem que entre toda a sujeira sempre para dentro da piscina. E fora que vai ficar um banquinho para quem está ali, ó, semelhante com aquela altura da madeira. E aqui entrando na varanda temos essa escada maravilhosa aqui de madeira, 2,5 metros de comprimento. Toda essa parte de deck que vai permitir ver o visual, contemplar, sentar, curtir a paisagem da Chapada dos Veadeiros. Aqui é o último terreno, então nós temos uma vantagem grande de ter uma vista que nós nunca vamos perder. E daí nós fizemos proveito a isso. Claro que o sol atrapalha um pouco, então acabou que o beiral, a própria proteção do sol também tirou um pouquinho da vista interna. Mas é isso, a vista continua lá e é só sentar e relaxar que você vai ter esse visual. Bom, entrando aqui dentro da casa, o piso de cimento queimado foi recém-feito, então ele está todo molhado para manter a umidade dele e evitar rachaduras, tá? Isso é bem importante. Cimento queimado tradicional, feito na mão, na desempenadeira. Vou deixar ali um videozinho do processo junto. E o que eu estava falando é aqui, ó. Estrutura toda encaixada no mesmo plano, coplanar se chama. Justamente para evitar os acabamentos ali, tornar o mais minimalista possível. Tu vê que a madeira não é 100% reta, tem umas variaçõezinhas, mas faz parte do material natural. Aqui nós temos um pergolado. A ideia foi quebrar a geometria da casa com esse pergolado. Por enquanto, deixa eu me posicionar aqui. Por enquanto ele vai ser aberto, depois nós buscamos fazer uma cobertura. Nós deixamos uma inclinação de leve para justamente deixar essa cobertura. Essa parede em questão, que eu acabei de dar um close, a ideia era fazer uma taipa de pilão. Porém, a chuva nos impossibilitou, junto com problemas que nós tivemos com a mão de obra, nos impossibilitou de executar e nós tivemos que abortar a missão e partir para uma parede de alvenaria normal. Então essa casa mistura adobe, que é esse tijolo aqui tradicional, da Chapada dos Veadeiros. Tem em outros lugares também, mas aqui é uma coisa bem tradicional, bem comum nessa nossa cidade, Cavalcante, Goiás. Tem todo um acabamento, ainda falta uma camada final de tinta para regularizar. E, misturado com isso, a alvenaria clássica, comunzona, que tem em todas as casas do Brasilzão. É uma solução que nós optamos pela eficiência da obra, então áreas molhadas, dependendo da estrutura que ela vai ter, nós optamos por botar alvenaria, e outras áreas que vão ser o chamariz estético, ou vão trazer essa estética da casa com adobe, o que ficou uma combinação bem legal. Essas paredes de adobe são todas com pintura de terra do próprio adobe, então esse tom que vocês estão vendo é pintura de terra. E essa parede aqui, que é a alvenaria,
que vai fazer a composição com essa parte aqui que tem um pergolado, visualmente, como se fosse uma continuidade, nós pintamos com tinta de terra, uma terra um pouquinho mais avermelhada aqui. No celular não dá para ver tão bem, ela está um pouco mais escura do que na imagem. Olha, aqui o ângulo está melhor, dá para entender mais esse contexto. Então é isso, galera. Olha só esse visual aqui. Claro, nós assim, nessa posição, perdemos quase completamente a vista para as montanhas. Aqui dá para ver um pouquinho melhor. Quem estiver sentado no sofá vai ter essa visão. Mas chegando aqui, vai se ampliando e abrindo o visual. É isso, né? O sol não nos deixou nós abrir completamente, mas tudo bem. E aqui temos a cozinha, então essa paredezinha vai ser uma ilha, aqui as luminárias não foram posicionadas ainda. Uma ilha com todo um concreto, vai ser de granito cinza castelo escovado, vai ser muito bacana, 90 centímetros de largura. A ilha central, e aqui vai vir uma bancada em L com o fogão. O fogão simplesmente você vai cozinhar com esse visual aqui. Não sei se é tão agradável assim, mas talvez os clientes vão curtir. E aqui a cozinha, a bancada da pia, dando continuidade para a geladeira e mais uma área de despensa e barra continuidade aqui da ilha num balcãozinho onde vai ter filtro e tal. Dando continuidade a isso, lavanderia, com espaço para botar bastante armário, aqui uma parede de armário, um armáriozão, máquina de lavar, pia, e aqui uma varanda externa, uma mini varandinha externa aqui, uma mini varandinha, para ter um acesso externo também para fora, para podermos sair da casa, né? É bem importante isso. Vou lembrando aqui que nós temos um saneamento aqui na lateral, que aqui dá para ver um pouco melhor. Isso aqui é um biodigestor, é um sistema totalmente pronto, que vem, é só instalar, conforme o fabricante manda, um sistema de tratamento muito bom e eficiente. E ali nós temos o sumidouro, que é, na verdade, um círculo de bananeiras. Vai ter as bananeiras ali, para fazer o tratamento das águas, na real, a absorção das águas que já foram tratadas. Então vai servir também como paisagismo essa absorção de águas. Gente, esse visual tá muito bom. Eu escolhi um ótimo horário para estar gravando aqui para vocês. As luminárias aqui já foram instaladas e esse revestimento aqui é o nosso cimento queimado que nós fizemos com massa acrílica e cimento branco. E mais um pouquinho de cimento cinza, só para não ficar tão branco. Depois é passado 13 mãos disso, né? Tipo uma massa, como se fosse uma massa de cimento queimado pronta, essas que tu compra no mercado, só que nós fizemos ela para ter uma otimização de custos. Fica essa textura muito linda. E depois é passado um impermeabilizante para dar a impermeabilização adequada para esse ambiente de cozinha. Gente, essa casa ela tem os mesmos materiais semelhantes com a minha casa. Acabou que os vizinhos gostaram muito do que eu desenvolvi por lá e resolveram fazer algo semelhante. Mas assim, eu não quero fazer sua casa igual. Cada casa tem suas características. Bom, aqui é aquela iluminação que eu falei alta, e entrando aqui, nós temos um corredor que vai dividir 2 quartos bem confortáveis, de 4 metros por 4, que aqui nós fizemos até, inclusive, uma mudança de piso. Então aqui é amarelo e ali virou cinza. Eu faria tudo cinza, mas os clientes queriam porque queriam amarelo. Não vou dizer que ficou feio, porque não ficou, vai ficar bacana. Mas o cinza eu acho que ia ficar um pouco mais interessante. Então aqui nós temos o quarto que vai ser o escritório, / segundo quarto para receber hóspedes e tal, com visual maneiro também. Ó, aqui dá para ver o telhadinho que eu falei da lavanderia. Nós fizemos esse telhadinho, vai ter uma escadinha aqui também para acesso externo. Bem pequenininho, mas só para facilitar no dia a dia. Entrando aqui no segundo quarto, o quarto principal, com essa janela gigante aqui. As janelas nós vamos fazer todas elas de alumínio, com vidro, da linha Supreme e tal. Então essa janela aqui vai ser alumínio e tal, mas nós fizemos um marco de madeira, porque o Adobe ele é irregular, né? Então se nós não botasse nada, nós ia ter que botar alguma coisa de cimento e tal, que talvez não ficasse tão legal. E assim nós trazemos um pouquinho da madeira também para dentro desses ambientes, que somou um custo a mais para a obra, mas eu acho que vai dar um charme no final. Claro que ainda falta botar os alisar, fazer o acabamento e tal. E essa parede é pintura de terra, galera.
Pintura de terra natural, terra e cola. Aqui não dá pra ver muito, porque o sol tá dando reflexo, mas o tom tá maravilhoso. Tá um pouquinho mais suave, muito mais escurinho do que tá mostrando na imagem. Ainda faltam uns retoques aqui. Já deixamos espera para ar-condicionado, toda a elétrica foi passada por dentro dos adobes. Toda a elétrica da casa veio pelo chão, galera, pela laje de concreto, distribuindo os pontos principais e depois passado pela parede, né, para ligar alguns pontos específicos. Ainda não está 100%. Aqui nós temos o quadro de disjuntores bem posicionado para justamente não dar para ver. Ele ficou um pouco desalinhado, mas tudo bem, está meio escondido aí, então faz parte, porque era muito conduíte saindo dele, gente, muito conduíte, então foi um pouquinho difícil. Aqui nós fizemos também tudo de concreto para justamente ter esses conduítes passando, e eles vão se distribuir ao longo do piso por todo o restante da casa, para não ficar toda a fiação aparente. Inclusive, falando em fiação, como nós resolvemos a fiação desses cabos? Aqui é simples, veio por cima, mas nós sempre utilizamos o fio branco, que é esse fio PP, cabo PP branco, porque esteticamente ele combina mais e as outras luminárias que vão cair aqui vão ficar mais visíveis, porque elas vão passar por aqui, não tem jeito de esconder ela. Então nós passamos as luminárias dos cabos PP junto com a telha e ele fica combinando, né? E aqui vamos para a cereja do bolo, então, galera, que é o banheiro. Eu tô apaixonado nesse banheiro, vou te falar, é o ambiente mais lindo da casa, com certeza. Deixa eu fechar aqui o vasinho, que eu não quero deixar ele um pouquinho mais elegante. Então, povo, o esquema é o seguinte, nós aqui trabalhamos com uma linha que vai de fora a fora, começa aqui na janela e vai seguindo aqui com o revestimento da parede, só revestimento cerâmico onde é necessário, e o resto é tudo cimento queimado, daquele mesmo que eu usei na cozinha, só que esse tem um detalhe que passa despercebido, mas ele tem um tomzinho que ele se assemelha ao revestimento. Então botamos um azulzinho, um verdinho, na mistura fizemos alguns testes para ficar uma coisa que dialogue algo com o outro. E essas madeirinhas foi o charme, né? Deixa eu chegar aqui na bancada também. Essa bancada também é de madeira, de angelim pedra, super minimalista, simples, basicão, só uma paredezinha de alvenaria, a bancada e a pia e uma prateleira. Mesmo estilo da minha casa, bem semelhante, quem viu o vídeo da minha casa vai entender, mas eu vou gravar de novo para mostrar as diferenças para todo mundo. Ainda falta colocar o espelho, que vai dar um charme, né? Nós temos que escolher um espelho bem bacana. Essa torneirinha aqui que vem da parede, eu também acho um charme à parte, bacana, que vale a pena ser mencionado. Opa, aqui eu tô até girando aqui, que tá com plástico ainda, eu queria ver se não era uma sujeira. Mas é isso, cara, eu gosto quando sai da parede, é muito mais trabalhoso, não recomendo só se tiver um pedreiro muito bom para fazer isso, porque a chance de dar erro é grande de ter essa aqui, é muito mais fácil sair pela bancada. Mas é isso, vamos para o bonito, para a beleza. Se tem um pedreiro bacana que nem nós temos aqui, o nosso mestre Gonçalo, que ele se dedica muito aos detalhes, ele é muito detalhista. Então tu vê que tudo foi pensado para bater a modulação, as alturas certinho, não ficar algo estranho. Tipo, os detalhes aqui, tu vê que tá tudo bem colocadinho, bem posicionado, sabe? Então é isso, povo. Tá tipo uma coisa de luxo. E uma coisa aqui bem interessante é que esse chuveiro aqui, ele é abastecido a energia, água quente, aquecida pelo sol, velho. Então, temos aqui o revestimento, desce aqui até a altura da janela. Aqui nós temos a pingadeira, que é de mesmo granito da cozinha, castelo, só que esse não tá escovado, ele tá no acabamento liso. E o nicho, velho, ficou aqui nessa divisória, que é revestida de cerâmica por dentro, internamente. E aqui esse nicho é para largar bagunça, largar coisa dentro e ninguém vai ver. Todo mundo que entrar aqui no banheiro, uau, que luxo, rapaz, que luxo. Chegar aqui, que luxo. Cadê a tralharia dos
shampoo, dos condicionadores. Não tá ali atrás, ninguém vê. E fora que isso aqui, manutenção quase zero. Não preciso ficar limpando box, vidro, nada disso. Não tem que limpar toda semana que tá tomando banho, que fica as croças de sujeira e não tem como limpar, e desgordurante que lute. Não tem, velho. Isso aqui não limpa nunca, praticamente. Só passar uma esponjinha ali de vez em quando. E outro detalhe, nós pensamos em botar um revestimento no piso mais minimalista. O porcelanatão 90 por 90, cinza clássico, sem problema nenhum, sem enjambre nenhum, simplesão, em todo o banheiro. A única coisa que tem essa soleirinha aqui para dar a diferenciação de altura para a água não correr para lá, né? Aqui vai molhar um pouco essa parte, mas um tapetezinho já dá conta. Eu tenho na minha casa, não tem problema nenhum, tem mais de 80 centímetros essa divisória, vai molhar um pouquinho, mas nada demais, não vai atrapalhar e não dá manutenção, eu juro, porque eu vejo isso no meu dia a dia, rapaziada. Eu vejo isso no meu dia a dia. E aqui, galerinha, isso aqui que eu tô tirando é só para mostrar para vocês. Olha a soleira da divisória de piso. De vez nós meter uma soleira de 84 centímetros de comprimento, de largura, que vai até a porta lá da frente, que normalmente eles botam, chega tipo toda uma linha aqui, uma faixa. Nós pensamos, vamos botar um bagulho mais minimalista, que quando tu fechar a porta, tu não vê. E essa se chama soleira baguete. Ela é da largura da porta, ela se encaixa bem certinho aqui. Isso aqui dá esse acabamento top das galáxias, tudo. E daí tu fecha a porta, velho, e tu some com esse trem. Claro que aqui, tipo, tu só vê o piso do ambiente que tu quer ver. E a mesma coisa vale para os quartos, tem a mesma coisa, só que tá com papel. Mesma coisa, mesma solução. Para onde tem divisória, para onde é necessário, né? E aqui nós não queríamos botar um trem aqui cinza, um filete de 3 centímetros. Então aqui nós botamos só uma junta de dilatação suave para fazer essa divisória, porque tende a rachar nesses pontos do cimento queimado. Então tem outras juntas de dilatação aqui nesse piso. Nós temos junta de dilatação aqui, nós temos junta de dilatação ali. Era para ter uma junta de dilatação no meio, mas passou despercebido na hora da queimação. Vamos ver, correria, queimar, tudo certo. Que é um processo difícil, que é um processo trabalhoso, o pessoal se esqueceu de botar. Mas tudo bem, espero que rache o mínimo possível esse piso. Porque o piso de cimento queimado, a tendência é muito fácil de rachar. Então tem que ser um profissional muito bom, tem que ser alguém que saiba o que está fazendo, com experiência prévia. Não faça cimento queimado. Ou então bota microcimento, ou sei lá, alguma coisa que venha pronta, chucum, não sei, qualquer outra coisa que venha pronta, mas não que seja esse cimento queimado tradicional, porque esse aí tem que ter habilidade, mesmo os que tem, ainda tem que ter sorte para que dê tudo certo. Lá em casa mesmo, foi o mesmo cara que fez aqui, mas lá ele pecou, velho, não ficou tão bom quanto aqui. Aqui eu vejo que tá bem mais lisinho, eu pedi para ele tomar muito mais cuidado, e deu certo, velho, deu certo. Vamos aí, o close final do banheiro. Outra coisa, rapaziada, maçaneta preta, bacana. Compra uma maçaneta minimalista, não compra aquele negócio redondo, cheio de buraco, coisa feia. É o mesmo preço, ela é barata. Eu até posso deixar, eu vou deixar uma lista aí de vários materiais que nós usamos nessa casa, que tem no Mercado Livre disponíveis. Tipo, isso aqui é tudo Mercado Livre, ó, Mercado Livre. Minimalista, bacana, barato. Minimalista, bacana, barato. Minimalista, bacana, barato. Tudo no Mercado Livre, rapaziada. Aqui, ó, simples, velho. Simples, elegante, top. Preto. Cara, mas eu não quero ver a minha casa me encher de preto. Eu boto preto onde eu quero. Luminária, meu, branquinho fica muito mais elegante do que um fio preto feio e um soquete velho preto. Meu, esse soquete aqui, ó, minimalista, bacana e barato também. E aqui esses trilhos. Eu não gostei tanto desse trilho porque ele veio meio grandão. Mas é uma ótima solução, eu adoro usar nos meus projetos, porque ele, dá uma iluminação massa, consegue controlar ela, é forte e funciona muito bem para quando não tem forro, né? Porque nós temos que resolver tudo aqui sem forro, então ele é uma solução ótima. Ali nós usamos na parede, então tu vê que tudo é pensado para ficar legal.
galera, é isso, tá mostrado a casa, tá na obra, tá rústico, tá sujeira, tem bagunça, e é isso, é dia a dia de obra, não tá 100%, mas eu resolvi não esperar, tá pronta, e mostrar o processo como tá rolando na prática. Eu sei que eu já devia ter feito isso faz muito tempo, né? Eu sei que eu já devia. Ó, aqui tem os pilares de madeira justamente nos lugares que nós temos adobe, porque o adobe não é estrutural, então nós precisamos de uma estrutura. Só que eu acho muito mais bonito botar um pilar de madeira do que um pilar de concreto. O preço talvez seja um pouco mais caro, mas é bem mais bonito. Mesmo. Claro que aqui nós temos uma parede de concreto, nós não precisamos botar o pilar. Mas nesses cantos, que ele vai dar a geometria da casa, vai dar um acabamento para a casa. Ó, aqui, subindo os canos, deixamos as esperas das tomadas para o ar-condicionado. Subindo os canos lá para cima, que vão para o boiler, que ainda não está instalado, mas em breve vai estar. Vou mostrar para vocês, galerinha. Ó, o pilarzinho de madeira aqui. Essa parte do fundo aqui que tem todas as instalações hidráulicas de saneamento. Esse telhadinho que vai compor aqui na estética da casa, com acesso externo, que já está quase lá. Estamos esperando agora para botar o deck. Aqui vai ter o biodigestor, tá com o biodigestor instalado. Aqui vai ter um leito de secagem, que é uma coisa que o biodigestor pede. Então, se vocês forem ler, é para justamente poder limpar o lodo e para que não precisa vir aqueles caminhão bomba lá, encher e tirar o teu esgoto para levar para outro lugar poluir. Isso aqui resolve tudo e se transforma em adubo. Não tem problema, não tem patógeno, não tem nada, é 100% puro. Aqui nós vamos, de vez nós fazer um rebocão por todo esse concreto, por mais que ele seja imperfeito, tem alguns errinhos aqui nessa parte, mas nós vamos simplesmente lixar ele e deixar o concreto bruto, aparente, como ele é, cara, porque o nosso esquema da arquitetura é verdade dos materiais, nós queremos deixar os materiais como eles são, colocar, se for para botar tinta, vamos pegar uma tinta de terra, se for para botar cimento queimado, bora lá fazer um cimentinho queimado no tom que nós gostamos, ou bora então usar revestimentos que tem no mercado, ou tintas que se assemelham a um tom natural das coisas, sabe? Olha que lindo esse tom, velho. Cara, pô, Souvenir, faz uma tinta dessa, velho. Tu tá perdendo dinheiro. Nem sei quais são os tons da Souvenir, mas faz uma tinta dessa, pô. E aqui a telha sanduíche, bacana, só falta instalar os acabamentos aqui. Lá em casa eu até agora, faz quase 2 anos que eu fiz a casa e ainda não instalei. Mas é isso, rapaziada. Ó, aqui ó, a bancadinha que eu tava falando. Já tá aqui, só não tá instalada. Uma leve textura que é o escovado. Ele fica um acabamento completamente diferente. Pô, isso é o granito mais barato que tem no mercado. Mais barato, é o granito cinza castelo. Pô, é baratíssimo, granito bem comunzeira, mas ele é escovado, bacaninha, já dá o charme do negócio. Então, só para finalizar o vídeo, vamos falar sobre o assunto que todo mundo adora, que é sobre custos, né? Quanto em média está custando essa obra? Essa casa foi pensada para se encaixar na faixa ali de R$ 2.500 o metro quadrado de construção. Então, na faixa ali de 250 mil a 300 mil. Então, tá variando entre 2.500 a 3.000 reais o metro. No final, eu vou passar certinho quanto custou total, incluindo bancada de granito, que por si só é uns 10 mil reais. A mão de obra, que foi ali em torno de 118 mil. Claro que agora temos a piscina. E aí tem custos também de projeto, administração de obra, que o cliente arcou, né? Então tudo isso entra para dentro do nosso orçamento. Mas é isso, pessoal. Dá para ter uma noção de como ficou, acho que ficou bem bacana. Então para quem está curtindo, quem curtiu o conteúdo, que eu pretendo fazer mais vídeos, curta aí, compartilha, porque vale muito a pena. Se inscreve no canal que vai ter mais coisa rolando por aqui. E é isso aí, povo. Muito obrigado aí por assistir até o final. E um abraço para todos. Mas é isso, paisagismo com plantas que eu achei, comprei uma que outra, eu acho que eu gastei uns 200 reais no máximo de planta aí. E é isso, povinho.
Aí a casinha tá aí, a mesma estética. Eu ainda não instalei os acabamentos, ainda não botei calha. Cara, não tem grana, às vezes o cara faz como dá. Mas tá rolando, tá dando certo. Já fiz aqui o deck, já fiz a piscina. E é isso, povo. Simbora que tá escurecendo e o trabalho não acabou por aqui.